possível participação especial de um personagem do filme de Superman, a morte do pai e do irmão do Pacificador e finalmente as chegadas das criaturas no comando. Hoje vamos falar do trailer do próximo episódio do Pacificador e também teorizar do que ainda está por vir nesses capítulos finais da segunda temporada. Pessoal, não sei vocês, mas o episódio 6 me deixou muito hypado. Então, sem mais enrolação, bora para essa análise. O teaser já começa com o pai e o irmão do Pacificador conversando sobre já estarem cientes de que aquele Pacificador que está na dimensão deles não é o Pacificador deles. Isso porque no finalzinho do episódio anterior, o Equanimous ficou super nervoso e simplesmente falou tudo. O cara nem perguntou nada e o Equanimous já falou: olha, o Pacificador que tá aqui matou o Pacificador de vocês e a gente tá aqui pra buscar ele e é isso. Tipo, o Equanimous já revelou tudo. Então aí, o pai do Pacificador obviamente deve estar muito puto e agora vai atrás do nosso Chris pra se vingar da morte do outro Chris. É isso. Em um dado momento, a gente também acaba vendo o Chris e a Emília fugindo na moto. Só que, tipo assim, eu falo fugindo, mas eles não parecem estar preocupados. Eles parecem estar bem tranquilos. Provavelmente, lá na Argos, quando a outra Emília chegou, deve rolar alguma cena de ação. Eles vão conseguir lidar com o problema e depois disso vão fugir. E em dado momento, eles vão ficar mais tranquilos. Será que é isso? Não sei. Mas dá pra ver que eles conseguiram escapar. Agora, aquela tranquilidade que eles transparecem estar diante a todo esse caos me preocupa um pouco. Em outro momento do trailer, também podemos ver o pai do Pacificador questionando pra ele por que você voltou pra cá. Em primeiro momento, quando eu vi essa cena e aparentemente ela tá sendo ambientada em um lugar onde tem uma espécie de galpão, eu pensei, mano, será que vai ter alguma coisa ali? Será que eles foram, sei lá, pedir ajuda dos Filhos da Liberdade? Inclusive, precisamos falar sobre eles, tá? Mas espera aí. Será que eles foram atrás dessa galera que meio que é contra os nazis dessa dimensão? Mas depois eu me questionei que talvez não. Talvez tenha algum discurso de pai e filho ali. E depois que o Chris revela que sim, ele matou o Pacificador deles, o pai do Pacificador questione ao nosso Chris. Beleza, se você matou, você voltou pra sua dimensão, por que você veio pra cá mais uma vez? E talvez aí que a gente tenha uma cena bem emocionante. Vale lembrar que o James Gunn falou que tem um episódio onde vai ter uma cena muito emocionante envolvendo o John Cena, onde ele ficou surpreso com a atuação dele. Então pode ser que seja essa cena. Talvez o Pacificador fale que ele voltou pra essa dimensão pra ter o que ele não tinha na dimensão dele, que era o amor do seu pai, o seu irmão vivo, essa Emília que aparentemente ama ele. Então pode ser que nessa cena o Pacificador acabe, sabe, demonstrando muitos sentimentos sobre todo esse lance de que ele não teve na dimensão dele e que nessa dimensão aparentemente ele estava tendo, apesar que ele acabou não notando todo o resto que veio com essa dimensão. Mas beleza. Ok, eu acho que nessa cena o pai do Pacificador vai morrer. Mas por quê? Primeiro, porque o irmão dele tá lá indo atrás do Vigilante e da Adebayo. E aqui o confronto parece ser mais entre pai e filho. Então talvez a Emília dê aquela ajudinha ali, mas quem de fato vai matar o pai pela segunda vez é o próprio Pacificador. E detalhe, no episódio 7, porque na primeira temporada ele também matou o pai dele no episódio 7. Então seria bem poético ele matar o pai duas vezes no episódio 7. Enfim, eu acho que é isso que vai acontecer. Vai ter todo aquele diálogo entre pai e filho, vai ser um pouco emocionante pela parte do Pacificador dele não ter tido esse amor em sua dimensão. Obviamente o pai dele não vai aceitar esse discurso e o próprio Pacificador também não vai mais querer ficar naquela dimensão e vai rolar uma briga ali e de alguma forma o pai dele vai morrer. Eu tenho certeza disso, tá? Me cobrem semana que vem, beleza? Vigilante e Adebayo agora. E então eu não sei exatamente qual vai ser a ordem desses eventos, mas acredito que o Vigilante vai matar o irmão do Pacificador. Ou pelo menos deixar ele muito ferido. Eu acho que o próprio Pacificador matar ele seria mais emocionante no ponto de vista assim narrativo. Mas pode ser que o Vigilante, pra proteger a Adebayo, acabe ferindo bastante o irmão do Pacificador. E depois que ele for derrubado, em dado momento pode ser que o Pacificador e a Haircut cheguem ali, já que em outro momento do trailer podemos ver todos eles voltando para a dimensão de bolso, ou seja, conseguindo fugir dessa dimensão. Inclusive, vale ressaltar que nessa cena onde tá todo mundo voltando, aparentemente geral vai sair vivo dessa dimensão. Por quê? Tem o Vigilante, a Haircut, o Pacificador e, graças a Deus também, a Adebayo. Mas também temos o Mestre Judoka, ou Judomaster, como vocês preferirem chamar. Ele também tá por ali. Eu realmente não sei como ele vai conseguir chegar ali, junto com eles, já que a gente não tem notícias do rapaz desde o episódio 5. Então eu não sei, será que talvez ele vai ajudar na luta contra o irmão do Pacificador? Ou será que ele vai interferir na luta entre o pai do Pacificador e o Chris? E depois disso, como forma de agradecer ao Mestre Judoka, ele vai levar ele de volta para outra dimensão. Bem, não sei. Agora vamos para Argos, que com certeza vai ter um papel fundamental nesses últimos episódios. No episódio 6, o Rick Flag finalmente começou a de fato agir para de alguma forma conseguir balancear o jogo e conseguir esse artefato que dá acesso a diversas dimensões. Inclusive essa cena é muito boa porque descobrimos que o Lex Luthor foi condenado a 265 anos de prisão em Bella Reeves. E é nesse momento que o Rick Flag acaba negociando com ele. Ele sugere que se o Lex Luthor ajudar o Rick Flag nessa missão, em troca, ele vai tirar o Lex daquela prisão que é cheia de meta-humanos, porque o Lex Luthor tem esse ódio aos meta-humanos. E é interessante que ele fala uma coisa, ele fala o nome dessa prisão para onde o Lex Luthor vai. Essa prisão se chama Van Cool, e lá não tem meta-humanos, e pelo menos nos quadrinhos ela fica aos arredores de Metrópolis. Mas tem outro ponto interessante, porque além de citar essa outra prisão, o Rick Flag também menciona a possível redenção do Lex Luthor com o governo dos Estados Unidos. Pensa comigo,
Se de alguma forma o Rick Flag consegue ter acesso a esse artefato que dá acesso a diversas dimensões, ele poderá evitar outro grande caos, como foi o que aconteceu lá em Metrópolis. E de certa forma o Lex Luthor vai ter ajudado nisso. Então, nesse ponto de vista um pouco ambíguo, pode ser que de fato isso ajude na redenção do Lex Luthor com o governo dos Estados Unidos. Vocês lembram também que o próprio James Gunn afirmou que esses 3 últimos episódios de Pacificador funcionariam como uma espécie de prequel pro próximo filme do Superman? E o próximo filme do Superman vai ter o Lex Luthor dividindo o protagonismo com o Azulão. Então será que esse é o capítulo inicial da redenção do Lex Luthor para todo mundo? Mas como será que o governo e o resto do mundo vai perdoar o Lex Luthor apenas por ele ter ajudado a capturar um artefato? Bem, isso são coisas que vamos descobrir no futuro. Se vocês tiverem teoria sobre isso, comentem aí. E vale ressaltar que o Lex Luthor menciona 2 possíveis vilões que eu não faço ideia de quem sejam. Ele menciona um jovem brilhante com olhos de desenho animado e um homem de um tamanho de urso com pele de dragão. Então, tipo assim, eu não faço ideia de quem sejam essas pessoas. Ok, beleza. Então, voltando ao foco, quem é esse personagem de Superman? Será que é o próprio? Bem, eu acredito que sim, o Superman vai aparecer, mas não no episódio 7. A minha teoria é que ele apareça no episódio 8, porque o episódio 8 foi dirigido pelo próprio James Gunn. Assim como esse episódio 6 foi dirigido pelo James Gunn e teve o próprio Lex Luthor. Assim como o primeiro episódio foi dirigido pelo James Gunn e teve a Gangue da Justiça. Então vocês estão entendendo que cada episódio que o James Gunn dirige tem participação do elenco de Superman, já que as gravações de Pacificador e Superman foram simultâneas. Então faz total sentido que no episódio 8 tenha o Superman. Mas focando no episódio 7, reforçando mais uma vez aqui, para evitar uma nova fenda, o Lex Luthor vai ajudar o Rick Flag a ter uma espécie de scanner que vai ajudar eles a encontrar esse artefato. E quem seria essa pessoa? Essa pessoa se chama Sidney Halperson. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu vou deixar a fotinha pra vocês verem. E ele era um dos cientistas que tava com o Lex Luthor naquele plano maluco envolvendo os universos de bolso, a rachadura e Metrópolis, enfim. Ele é um cara que entende disso. Então faz sentido que ele ajude o Rick Flag a ter esse scanner que localize o artefato. Eu sei que ninguém espera que seja essa a participação, mas existe 99% de chance de ser exatamente ele. E por fim, eu tenho mais uma teoria que liga o Brainiac a tudo isso. Bem, não sabemos exatamente quem vai ser o vilão de Homem do Amanhã, o próximo filme do Superman. Mas reforço mais uma vez aqui que o James Gunn falou que esses 3 últimos episódios de Pacificador é como uma espécie de prequel desse filme. E se o Brainiac tivesse envolvido nisso? Como que ele tá envolvido nessa palhaçada? Bem, em uma cena do 6º episódio de Pacificador, podemos ver o rosto dele meio que distorcido. Inicialmente, vemos aquela foto onde eles tiram e o rosto de todos eles começam a cair. Ali eu acho que é mais um paralelo com relação a essa dimensão, não sei o que parece. Então, beleza, esse a gente deixa passar. Mas aí teve outro. Depois de dar uma zinha com a haircut, o pacificador tá tomando banho, vai ajeitar a barbazinha dele, ele olha no espelho enquanto enxuga o rosto, e meio que o espelho meio que embaça, tá ligado? E ele fica meio que olhando assim, tipo, o que tá acontecendo? É como se o rosto dele tivesse um pouco distorcido ali. Isso pode sugerir que existe uma pessoa maior manipulando tudo aquilo. E a minha teoria, não só minha, mas de várias pessoas, é que o Brainiac está envolvido nisso. E eu li um comentário que sugeria que esse universo alternativo, essa dimensão alternativa, seria destruída no último episódio. E essa energia liberada pelas fendas dimensionais iriam de uma certa forma atrair a atenção dele. Enfim, para finalizar a análise desse texto que tá ficando gigante, até peço perdão pela demora nesse vídeo, relembro mais uma vez aqui que podemos ver todos os membros fugindo para a dimensão deles. E se quando eles voltarem, Rick Flag e toda a galera da Argos acabarem encontrando eles, e ali eles vão capturar todo mundo e levar lá pra prisão. E depois que eles capturarem toda a galera, meio que pode rolar uma espécie de interrogatório onde eles vão falar o que tá acontecendo ali, que aquela dimensão é repleta de nazi. E aí que o Rick Flag vai se unir a todo o time do Pacificador, vai chamar as criaturas no comando e geral vai atrás dessa dimensão para aniquilar os nazi e claro também se unirem aos Filhos da Liberdade. Para quem não lembra, os Filhos da Liberdade apareceram em um episódio fazendo uma espécie de protesto. Naquele momento a gente não tinha exatamente certeza de qual que era o objetivo deles ali, mas agora sabemos que eles estavam contra os nazi. Então pode ser que nesse episódio final tenhamos o Rick Flag junto com toda a Argos, as criaturas no comando, o time do Pacificador e obviamente os Filhos da Liberdade. E quem vai fazer esse link dos Filhos da Liberdade com todo o resto é o vigilante dessa outra dimensão. Inclusive o meu fato desse outro vigilante ter a mesma personalidade do nosso vigilante. Bem pessoal, os meus comentários são esses, agora eu vou ler o de vocês, vamos embora. Aqui um comentário do Disnauta Depressivo. O robô recruta vai aparecer no último episódio trazendo os amigos da Argos e todo mundo vai ficar chocado com a qualidade do robô prático. Mano, esse crossover seria insano. Vão revelar a Rick Flag está vivo e agora ele tem poderes. Mano, pra mim essa teoria não faz tanto sentido, mas vamos ver no que dá. Próximo episódio, o grupo do Pacificador, mais o Judomaster vão fugir de lá e o Adrian da Terra X vai falar da luta dos Filhos da Liberdade. E o Mestre Judoka junto com o cara da cegueira aviária vão ficar do lado deles e todos eles vão montar algum plano que vai envolver o robô recruta. Mano, queremos isso, precisamos que isso aconteça. Eu apoio essa teoria. Só quero que tenha os 2 vigilantes no universo principal. Fim de papo.
Concordo. Acho que os vigilantes serão o MPVP do próximo episódio. Possivelmente os dois vão ser os principais na ação e são eles que vão resolver os problemas na Terra do Nazi, já que penso que o último episódio vai ser Chris versus Argus. Agora uma parte de fã, eu queria muito que o Chris tivesse uma cena matando geral nesse mundo. Eu acho essa teoria muito interessante, mas eu não acho que o último episódio seja o Chris versus a Argus. Eu acho que na verdade a Argus vai se unir ao Chris. Mas ótima teoria. Os vigilantes vão ajudar a salvar a Debaio junto com aquele grupinho da Liberdade. E antes de fugirem, eles vão encontrar o robô desativado e vão falar: pra que não levar? Isso mesmo, robô recruta. Seria ainda mais interessante se, sei lá, esse robô recruta já fizesse parte dos Filhos da Liberdade. Provavelmente eles ainda têm um plano de concentração ativo, já que um dos figurantes falou que ela fugiu. Provavelmente o mestre judoca deve estar lá, e acho que usaram ele como playground pra brincar e torturar eles. Episódio muito bom, apesar de curto. Concordo. Mano, seria interessante, seria interessante. O pacificador dessa terra morreu, era bi e tinha uma relação com o Rick. Porém, não podia se revelar por razões óbvias. E por isso, ele era meio doido e tomava muitos remédios. Cara, essa teoria é muito boa, muito boa. Eu posso fingir que essa teoria é minha? Haircut vai matar o irmão do Chris dessa vez. Seria um paralelo foda demais pra não ser usado, devido à situação com o Flag Jr., mano. Sim, seria um paralelo insano ela matar alguém com o qual o Chris se importa. Se bem que agora que o Chris sabe que todos eles são nazis, talvez ele não se importe tanto assim, mas vamos ver. E aqui temos o meu amigo Tony falando que ele já tinha catado essa pedra, que essa dimensão era nazi. Mano, eu acho que James Gunn deixou essa parada óbvia de propósito pra que todo mundo já soubesse do que se tratava aquela terra, menos o próprio Chris. Inclusive, o título do sexto episódio é Ignorância é o Chris, mostrando como ele foi extremamente cego e não ter percebido nada disso. Os dedos gordinhos e o braço peludo entregam um gladiador dourado. Mano, se isso for o gladiador dourado e não esse personagem de Superman, eu vou ficar muito chocado. Mas vamos ver. Bem, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem suas teorias e até semana que vem que vai ser loucura. Fui!